Bora lá, galera? Seja bem-vindo ao nosso PET Volume 2, Semana 1 e 2, Questão 1, que não é bem uma pergunta, é mais uma orientação para você fazer uma pesquisa. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Sobre espelhos planos, que tal iniciar as atividades buscando no seu material didático ou na internet um experimento para verificar a formação de imagem em um espelho plano? Lembrando que qualquer atividade experimental deve ser supervisionada por um responsável. Como sugestão, você pode seguir os roteiros de experimento disponíveis na página, aí tem aqui a página da UFF, que a gente chama de UF no Rio de Janeiro, ok, PDF e ponto. Anote suas observações, conclusões e dúvida para discutir nos canais disponíveis que você poderá acessar de casa. Beleza, essa questão de 1 é para você ir atrás de material e pesquisar sobre espelhos planos. Então, a gente vai fazer uma experiência aqui nessa aula. Essa experiência eu vou estar usando um espelho plano, tá? 2 objetos, talvez essas 2 estampas de caneta, para a gente estar entendendo a formação de imagem para os espelhos planos. Toda vez que você entra na frente do espelho, você sabe que você é você, mas você vê uma outra imagem, ok? Uma imagem que está ali no espelho, parece que está dentro do espelho, né? Essa imagem, ela pode ter características diferentes. É muito comum quando a gente entra na frente do espelho de carro não, tem a janela de um carro, tem um vidro da janela de um carro. Quando a gente olha para aquele vidro, ele acaba refletindo um pouquinho, né? Servindo como espelho, e a gente vê que a nossa imagem fica deformada. Essas deformações, elas são comuns em espelhos que não são planos. E aí vem a ideia de que, dependendo da forma do espelho, você tem diferentes tipos de imagens. O experimento que a gente vai abordar aqui agora é do espelho plano. E a gente vai discutir os tipos de imagem, orientação e tudo mais. Então, vamos para a nossa parte experimental. Bem, vamos lá. Vamos entender a nossa atividade experimental. Eu tenho aqui um espelho, correto? Um espelho plano. E ele está apoiado sobre uma prancheta com uma folha de papel. Nós já estamos acostumados com a ideia de que, ao entrar na frente do espelho, nós vemos uma imagem nossa, correto? Então, todos os espelhos, de certa forma, ele gera uma imagem. Só que essa imagem ela pode sofrer algumas alterações ou não, dependendo do tipo do espelho. Então, vamos analisar da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui a tampa desses 2 pincéis, ok? E vou colocar o seguinte, vou colocar uma tampa aqui na frente do nosso espelho, certo? Vou colocar aqui. E ao olhar pelo espelho, através do espelho, nós conseguimos ver uma segunda imagem. Tem a nossa tampa, ok? E aqui para trás, passando pelo espelho, parece que atrás do espelho, olhando através do espelho, tem uma segunda imagem, certo? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar a segunda tampa da caneta, ok? Uma tampa azul, e vou olhando pelo espelho, eu consigo ter uma ideia de que tem uma imagem mais ou menos por aqui, certo? Eu sei que não está aqui atrás, porque não faz sentido uma imagem aqui atrás. Olhando pelo espelho, a imagem desse cara, tem uma imagem ali, ó, eu consigo mais ou menos dizer que tem uma coisa aqui assim, ó, vou colocar aqui atrás. Essa tampa está mais ou menos aqui, nesse sentido. Tá um pouquinho mais para cá. Deixa eu ver. Tá razoável. E aí o que eu vou fazer é o seguinte. Eu coloquei esse objeto na frente. Olhando para a imagem desse objeto através do espelho, eu coloquei uma outra tampa atrás. E agora, eu vendo aqui do lado a lado, eu consigo ver onde é que está cada objeto. Vocês, por enquanto, não veem. E o que eu vou fazer? Eu vou marcar tanto a posição do meu espelho na minha folha. Tá aqui, ó. Tá um pouquinho mal marcado, mas vai dar para entender. Certo? Marquei a posição do meu espelho. Vou tirar ele logo daqui antes que ele caia e quebre. Tirei. E vou marcar a posição de cada um desses caras aqui que eu coloquei. O primeiro, que seria o meu objeto, né? Vou marcar aqui em preto. Vou tirar ele também. E o azul aqui, ó, que foi a imagem que eu coloquei. Eu coloquei ele na posição de acordo com a imagem que eu via do preto. Certo? Beleza. Agora, com tudo isso no lugar, marcado todas as marcações, vou tirar daqui e vou mostrar o que eu tenho aqui para vocês. O que eu tenho aqui agora seria essa região, é o meu espelho, certo? Essa região aqui, ó, foi onde eu marquei o meu espelho.
certo? Deixa eu puxar um pouquinho de tinta. Foi onde eu marquei meu espelho. Aqui estava meu objeto e aqui do outro lado está a minha imagem. Esse aqui é o objeto, essa aqui é a imagem. O que nós conseguimos perceber através desse experimento? Claro que aqui tem alguns errinhos, sabe? Estava meio torto o espelho, mas dá para entender. A gente consegue perceber o seguinte, que a distância entre a imagem e o espelho, aqui é a minha imagem, é igual à distância entre o objeto e o espelho. Essas distâncias aqui, ó, elas são idênticas, tá? E aí entram algumas coisas importantes, que quando a gente começa a estudar espelhos, a gente começa a classificar algumas características que podem ou não ser alteradas na imagem do espelho, por causa do espelho. A primeira delas é o tipo de imagem que é gerado. Nós podemos ter dois tipos de imagens, ok? Temos a imagem, vamos colocar tipo. A outra característica é o tamanho, ok? Opa! São três características principais: tipo, tamanho e orientação. Como assim tipo, tamanho e orientação? Primeiro, a imagem que a gente vê do nosso objeto parece ser formada atrás do espelho, certo? Aqui estaria meu espelho, aqui estaria meu objeto, e quando eu olhava assim, eu via a imagem como se estivesse atrás do espelho. Essa imagem formada atrás do espelho é uma imagem do tipo virtual. Existe uma outra versão que é uma imagem que se forma à frente do espelho. Isso não é uma característica do nosso espelho plano. A gente vai estudar também mais dois tipos de espelho, o espelho côncavo e o espelho convexo. O espelho côncavo, eu tenho uma versão dele aqui para mostrar para vocês, ele se assemelha com isso aqui, ó. É uma concha polida, certo? Se vocês observarem bem, eu não sei se vai dar para vocês verem, dá para ver que tem um pontinho de luz aqui em algum lugar. Essa imagem, que vou mostrar num experimento, numa aula mais à frente, um experimento bem legal, ok? Essa imagem é chamada de imagem real. É uma imagem diferente do tipo de imagem que nós vemos no espelho plano. A questão é a seguinte, se tratando de espelho, se minha imagem está atrás do espelho, ok? Essa imagem nós chamamos de virtual, certo? Agora vamos lá, tem virtual, ela pode ser virtual ou real. Com relação ao tamanho, quando nós olhamos uma imagem, tá aqui meu objeto, tem um espelho aqui e eu vejo a imagem desse objeto atrás. Eu fico com a sensação de que a imagem do objeto, ela tem o mesmo tamanho que a imagem... Eu fico com a sensação que a imagem do objeto tem o mesmo tamanho que o objeto, certo? Ele só está um pouco atrás, por isso eu vejo ele numa versão um pouco menor, mas eu fico com a sensação que eles têm o mesmo tamanho. Essa sensação de que ele tem o mesmo tamanho pode estar correta, porque a imagem ela pode ter o mesmo tamanho que o objeto, ela pode ser maior que o objeto e ela pode ser menor que o objeto. Por exemplo, quando você vai numa academia, os espelhos de uma academia, eles são colocados de uma maneira para dar a sensação de que as pessoas elas estão maiores, mais fortes, eles são meio tortinhos, ou seja, aquela imagem não é a imagem real. Quando você olha pro vidro de um carro, que às vezes reflete um pouquinho, você usa como espelho, o vidro de um carro ele deforma e parece que você está maior. Ou seja, a imagem ela pode ser maior do que o objeto real. Então, o tamanho tem três opções. Ela pode ser maior, ela pode ser menor e ela pode ser igual. No caso do espelho plano, o que nós temos é uma imagem virtual que está sendo formada atrás do espelho e nós temos um tamanho igual ao tamanho do objeto. A última coisa é a orientação. Por quê? Existem espelhos que quando você entra na frente dele, a imagem que você vê está invertida. Ela está de cabeça para baixo, assim e assim. Ela está de todas as formas invertido na horizontal e invertido na vertical. Aí você levanta a mão direita, assim, e no caso sua imagem está de cabeça para baixo, parece que levanta a mão pelo lado esquerdo. E aí o que acontece é o seguinte,
esse tipo de espelho que faz isso não é o nosso espelho plano. Toda vez que a gente entra na frente do espelho plano, ele parece nitidamente estar refletindo a nossa imagem de uma forma correta, orientada da forma vertical. Se eu entro na frente do espelho, eu não vou ver eu de cabeça para baixo. Então, a orientação ela é classificada de duas maneiras. Ou ela é direita, ou ela é invertida. Ok? Essas são as duas classificações. E no caso do espelho plano, a nossa imagem ela nunca aparece de cabeça para baixo. Ela sempre aparece direita. Então, o objetivo desse experimento é colocar para a gente diferentes opções. Essas coisas que a gente está acostumado a ver. Uma imagem que se forma atrás do espelho, com o mesmo tamanho e no mesmo sentido, na mesma orientação, ok, direita, é uma característica do espelho plano. Existem mais dois, o côncavo e o convexo. E esses dois espelhos, que não são tão comuns assim de a gente utilizar no nosso dia a dia, eles têm essas outras opções, maior, menor, invertida, real. Isso aqui é sensacional, tá? Você vê uma imagem que se forma na frente do espelho como se fosse uma espécie de holograma, sabe? Você tá aqui, entra na frente do espelho, seu espelho tá aqui e aparece uma imagem aqui. Entre você e o espelho você fica, ué, tem algo aqui na frente do espelho. Isso é uma imagem real, que é feita através de um espelho que não é o plano. O plano, ele sempre vai ter essas características. Virtual, igual e direita, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro esse experimento e essa discussão, para a gente já continuar aí com a nossa questão 2. Valeu!